A paz do Senhor para todas, para todos. Muito bom estarmos de volta mais uma quinta-feira. Estamos numa semana abençoada. Estamos no mês de novembro. Mês de novembro nós vamos estudar temas abençoados. Temos aprendido bastante coisa ao longo desse tempo. E eu tenho certeza que você será muito abençoado. Vou colocar um comentário aqui. O Marlon tá aí com a gente, ó. Hoje o nosso tema é a Bíblia. Deixa eu escrever aqui, gente. A Bíblia e a família. Tema maravilhoso. Tema maravilhoso. Hoje o nosso tema é a Bíblia e a família. Com certeza você será muito abençoado hoje. Hoje eu não recomendo crianças assistirem essa live hoje, tá, gente? Hoje é para adulto. Hoje a live é para os adultos. O Marlon falou que eu tenho que fixar o comentário. Gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso não, tá? Porque eu sou meia... tem coisa que eu não aprendi ainda. Mas vai ficar o tema da live aí, não se preocupa não, tá? Vai ficar. Deixa eu ver aqui se eu consigo, Marlon. Marlon já me deu uma dica aqui que eu tenho que fixar o comentário, gente. Deixa eu ver se eu consigo, gente. Eu sou um pouquinho leiga nessas coisas. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Gente, eu quero deixar aqui essa recomendação, porque eu vou tocar em alguns assuntos e eu não gostaria que crianças participassem, tá bom? Só marido, mulher... maiores de 18 anos podem participar, mas hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, nós vamos falar de família. Quanta gente já falou nesse tema, mas a Bíblia é uma fonte, a gente vai aprender muita coisa hoje, tá? Família, a palavra família no hebraico é mishpará. A palavra família no hebraico é mishpará. Vocês sabem que eu gosto muito de explorar a palavra no seu original, né? E o idealizador da família foi o próprio Deus. Deus idealizou a família. A família não é ideia de governo, não é ideia de país, não é ideia de nada. Quem criou e idealizou a família foi o próprio Deus. E essa palavra mishpará, que é a família no hebraico, a primeira letra dessa palavra é o mem. Gente, e a gente já vai começar aqui com uma questão muito importante para você já ir pensando sobre o conceito de família. Mishpará começa com a letra men no hebraico. O men é a letra das águas. O men é a letra do útero. O men é a letra do gerar, do criar algo novo. Quando a gente pensa em família, a gente está falando de geração, de gerar mesmo. Nós estamos falando de gerar pessoas que vão fazer diferença no mundo. Por isso a família é tão importante e por isso a família vem sendo muito atacada pelo mundo espiritual. Porque quando Deus quer fazer coisas no mundo, ele vai usar pessoas para fazer. E as pessoas, elas são geradas dentro de uma família. Então, só essa palavra, mishpará, no hebraico, e só a primeira letra, não vou nem falar sobre as outras letras, só a primeira letra da palavra família no hebraico já é para a gente pensar muito bem sobre o conceito de família, sobre a nossa própria família. E a pergunta que eu já quero jogar aí, né, para você pensar, para você refletir sobre isso, é: qual é o seu olhar sobre a sua família? O que você pensa quando você pensa na sua família? O que vem à sua cabeça quando você projeta, quando você reflete sobre a sua família? Quais as palavras que você tem usado para se referir à sua família? Então, o nosso primeiro ponderamento, vamos dizer assim, sobre essa questão de família é justamente sobre essa questão da geração, do criar, do gerar. Família é isso. Família é criar pessoas para fazer a diferença no mundo. Então, qual é o conselho?
de Deus, se a nossa família é uma família que foi gerada por Deus e se pessoas importantes, eu não estou dizendo famosas, eu estou dizendo importantes, pessoas que vão fazer a diferença no mundo, podem estar dentro da sua família. Pode ser o seu filho, a sua filha, seu sobrinho, seu neto. Por isso é tão importante você pensar hoje comigo sobre esse conceito de família. Então, o conselho de Deus para a gente sempre, quando a gente pensar em me esparrar, quando a gente pensar em família, abençoe a sua família. Quando você pensar na sua família, pense em abençoar a sua família. Pense em ajudar a sua família a crescer, ajudar a sua família a se desenvolver. Invista tempo na sua família. Invista recursos na sua família. Invista dinheiro na sua família. Invista amor na sua família. Invista abraços na sua família. Invista palavras de ânimo, palavras de força na sua família. Invista palavras de fé na sua família. E principalmente, invista a palavra de Deus na sua família. Hoje o assunto está muito importante, gente. Vocês não têm noção do que a gente vai comentar aqui hoje sobre família. Talvez o que eu vá falar aqui você não tenha ouvido em nenhum lugar. Você escutou já várias mensagens, várias palavras sobre família. Quantas pessoas não pregam sobre família? Mas hoje eu te convido a participar aqui com a gente. Eu sei que esse vídeo fica gravado, se Deus quiser vai ficar, muita gente assiste depois, mas se você puder estar aqui agora conosco, a atmosfera presente é diferente quando a gente escuta, está presente, participando. Você vai poder falar alguma coisa aí também, tirar dúvidas também, com certeza será uma live abençoada. Agora, o que a Bíblia fala sobre família? A Bíblia é a maior autoridade para falar sobre família. Filósofos não vão te dar a resposta correta que você precisa em relação à sua família. Sociólogos não vão poder te dar a resposta correta sobre a sua família. Políticos não vão poder te dar a resposta correta sobre a sua família. Quem pode te dar o conceito certo, correto, os princípios para reger a sua família é a Bíblia. É a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é aquilo que Deus quer e aquilo que Deus pensa a respeito das coisas. A Bíblia é o nosso manual. Deus deixou um manual aqui para nós vivermos a nossa vida da melhor maneira possível. E muitas pessoas colocam esse manual de lado e tentam fazer aquilo que dá na cabeça, aquilo que elas acham e dão com a cara na parede. Porque nunca ninguém, por mais inteligente que seja a pessoa, ela vai poder te aconselhar como a Bíblia te aconselha. Então, Deus é quem criou a família. Deus estabeleceu a família. Então, quais os primeiros princípios em relação à família? Primeira coisa, uma coisa eu preciso dizer para você. Deus deve vir sempre em primeiro lugar. Antes de a gente falar em família, nós temos que falar em Deus. Nós temos que falar no Criador, no nosso Senhor. Deus deve ser a primeira pessoa na sua vida, na sua casa e na sua família. Se foi Deus que criou, estabeleceu a família, os princípios que regem a família vêm de Deus. Você está entendendo? Quem criou é que sabe o que vai fazer com a sua criação. Se foi Deus que criou a família, não adianta. Os princípios que regem a família vem de Deus. Se você tomar outro caminho, outra rota, não vai dar certo. Pode dar certo por algum tempo, mas depois a coisa vai desandar. Porque quem tem alguma coisa para dizer sobre família é quem criou a família, e foi o próprio Deus. Então, nessa ordem, Deus em primeiro lugar, antes da gente falar qualquer coisa. Segunda coisa, sua família. Deus vem em primeiro lugar, depois vem a sua família. Por quê? Porque a família ela foi estabelecida muito antes da igreja. E isso precisa ficar claro. Tem gente que coloca a igreja antes da família. Tá errado. Deus criou primeiro a família, para depois estabelecer a sua igreja. Então Deus vem primeiro. A sua família vem em segundo lugar. Nós não podemos negligenciar a nossa família em nome de uma comunidade de fé.
A nossa comunidade de fé é importante. A nossa igreja, o lugar onde a gente se reúne para comunhão, é importante. Mas Deus vem primeiro e a nossa família vem em segundo lugar. A Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, é assim mesmo que está escrito aí, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Então, o apóstolo Paulo, orientando Timóteo, ele deixou isso bem claro para o seu servo, seu amigo Timóteo. Timóteo, aquele que não cuida da sua família, não cuida dos seus, especialmente daqueles que são da sua família, essa pessoa negou a fé. E essa pessoa é pior do que o incrédulo. Então, vamos recapitular. Deus e a sua família. Depois vem o quê? Antes de eu falar a terceira coisa que vem, eu quero dizer o seguinte. Para você ser um homem de Deus abençoado na igreja, você precisa ser um homem de Deus abençoado primeiro dentro da sua casa. Primeiro dentro do seu pequeno rebanho. E eu digo, sem medo de errar, um homem que não ora com a sua família deveria ser proibido de orar na igreja com a família dos outros. Se ele não ora em casa com a sua família, se ele não apacenta o pequeno rebanho que Deus já deu para ele, ele não tem autoridade para apacentar rebanho maior. E eu não estou falando nenhuma heresia, não. Isso está escrito na palavra de Deus. Quem exerce funções na igreja deve ser exemplo na sua família, no seu pequeno rebanho. Vamos ler lá no livro de Timóteo. Vou pegar aqui a minha Bíblia. Pega a sua Bíblia também aí, porque a gente tem que falar baseado na palavra. 2 Timóteo, deixa eu anotar direitinho aqui, capítulo 3, versículo 2, 4 e 5. Diz assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo, que é 1 Timóteo 3. Isso aí, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, 4 e 5. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento. Olha o versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá essa pessoa cuidado da igreja de Deus? Então, tá bem claro aqui. Tá bem claro. Uma pessoa que não governa bem a sua casa, ele não tem condições de governar numa comunidade de fé ou numa igreja. Então, primeiro Deus, segundo a família, terceiro lugar vem o seu trabalho. Sim. Terceiro lugar é o seu trabalho. Deus, a família e o terceiro lugar é o seu trabalho. O trabalho é uma ordenança bíblica. A Bíblia diz em Gênesis 2, vamos lá, primeiro livro da Bíblia, já estudamos esse livro todinho aí esse ano, né? Gênesis 2, versículo 15, olha o que está dizendo aí. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, quem criou o conceito de trabalho? Foi o próprio Deus. O próprio Deus criou o conceito de trabalho. Então, para o homem sustentar, cuidar da sua família, ele precisa de um trabalho. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, o trabalho é uma ordenança de Deus. Foi Deus que inventou o trabalho. O trabalho não existe depois do pecado. Antes do homem pecar, Deus já tinha ordenado para ele trabalhar.
Então, para você sustentar a sua família, cuidar da sua família, você precisa de um trabalho. Então, é Deus, a sua família e o seu trabalho. Depois disso vem a igreja. Depois disso vem a igreja. Quando eu falo igreja, eu falo a comunidade de fé. O lugar onde você se reúne para a comunhão com seus irmãos, né? Porque a igreja, ela é constituída de famílias. Se nós temos comunidades de fé doentes, é porque nós temos famílias doentes. Porque as pessoas ainda não entenderam, elas não compreenderam ainda que Deus em primeiro lugar, sua família em segundo lugar, em terceiro lugar o seu trabalho e em quarto lugar a sua comunidade de fé, a sua igreja, porque a igreja é constituída de famílias. Então, para a gente começar, a gente já começou falando sobre essa ordem de prioridade que as pessoas estão invertendo, infelizmente, e estão tendo insucesso na sua vida espiritual, na sua vida secular, na sua vida familiar. Quando a gente torce essa ordem, né? Quando a gente procura dar valor primeiro ao trabalho e deixa a família de lado, ou dá primeiro valor à família e deixa Deus de lado, não dá certo. Essa ordem precisa ser desse jeito, organizada dessa maneira. E quando a gente fala de família, a gente fala da nascente do rio da própria civilização. Não existe civilização sem família. Não existiria civilizações. Nós não teríamos chegado hoje em 2022 se não tivesse famílias. Né? Quando a gente fala em família, a gente fala da oficina que modela o caráter do ser humano. Quando a gente fala em família, a gente fala da base que sustenta a sociedade e também a igreja. Quando a gente fala de família, a gente está falando do ponto de partida de todos os relacionamentos. Todos os relacionamentos que você pensar começa dentro da família. Então, família é o lugar onde a gente aprende a amar e aprende a ser amado. A família é o lugar da gente abraçar e ser abraçado. A família é o lugar da gente abençoar e ser abençoado. A família é o lugar da gente consolar e também ser consolado. É um ambiente que precisa de cuidado. Por quê? Porque a família precisa ser cuidada, precisa ser um ambiente de cuidado, a gente precisa valorizar e cuidar da nossa família. Porque também é um ambiente onde a gente sente dor, onde a gente é rejeitado. Na família acontece também ingratidão, na família acontece desonra, na família acontecem palavras que podem se transformar em armas mortíferas. Então, a família, se você não tiver um cuidado com a sua família, ela vai ser uma fonte de dor e tristeza para você, não vai ser uma fonte de bênção. Por isso, nós estamos aqui falando desse tema tão importante que é o tema de família, tema que muita gente fala, né? Mas muitas pessoas falam sem conhecimento da palavra e acaba trocando os pés pelas mãos, as mãos pelos pés, e elas não conseguem fazer aquilo que Deus projetou para a família. Quando a cultura do reino de Deus invade uma casa e ela alcança a nossa família, a graça de Deus faz da nossa casa um lugar de cura, um lugar de libertação, um lugar de perdão e um lugar de refrigério. Mas, para isso, Deus precisa invadir. Deus precisa, eu falo invadir no bom sentido, Deus precisa tomar conta de todas as áreas da nossa família, de todas as áreas da nossa casa. Quando Deus está presente em todas as áreas da nossa casa e da nossa família, a nossa família vai se constituir um lugar de cura, de libertação, de perdão e de refrigério. Agora eu pergunto para você, como você descreveria a sua casa hoje? Como você descreveria a sua casa hoje? Quando você pensa na sua casa, de uma maneira geral, quando você pensa na sua família, como você descreveria a sua casa e a sua família? O primeiro princípio para ter uma casa, um lar abençoado, é chamar Jesus para morar na sua casa. Jesus precisa morar na sua casa
E Jesus precisa morar na sua casa. Nós precisamos chamar Jesus para morar na sua casa. Acontece que tem muita gente que deixa Jesus só como um visitante, como um turista, alguém que vem, passeia, faz algumas coisas, né, e depois vai embora. Tem gente que coloca Jesus para fora da sua casa e quer ter um lar abençoado, uma família abençoada. Impossível. Impossível. Moody foi um teólogo que ele falou uma coisa muito importante. Se Cristo estiver na sua casa, os vizinhos logo perceberão. Os vizinhos percebem que Jesus está na sua casa? Porque se Jesus está na sua casa, os vizinhos percebem. Agora, se os vizinhos não estão percebendo Jesus, é porque Jesus não está lá. Isso é uma reflexão para a gente. Quando Deus idealizou a família, quando Deus projetou a família, lá no Éden, lá no jardim, lá no início, lá no Gênesis, quando Deus projetou a família, ele não idealizou uma prisão. Tem famílias que é uma prisão. Tem casas que é uma prisão. A pessoa é totalmente tolhida na sua liberdade. Ela não tem liberdade para fazer nada. Ela não tem liberdade para sair, para falar, para se expressar. Eu conheço, e você conhece também, lugares que são prisões, famílias que são verdadeiras prisões. Deus não idealizou a família para ser uma prisão. Deus não idealizou a família para ser um ringue de boxe, onde as pessoas disputam poder, onde as pessoas disputam quem manda mais, quem decide mais. Deus não organizou a família para ser um ringue, lugar de conflito. Deus não idealizou a família para ser um lugar de conflito. E por que tantas famílias vivem tantos conflitos? Por quê? Hoje vamos falar tudo sobre isso. Deus não idealizou a família para ser uma pensão. O que é uma pensão? É um lugar de passagem, onde as pessoas vêm, comem, dormem e vão embora. Vêm, comem, dormem e vão embora. A nossa família não é uma pensão. A nossa casa não deve ser uma pensão, onde as pessoas só comem e dormem. Não, nossa família tem que ser lugar de comunhão. Nossa casa tem que ser lugar de comunhão. Um lugar onde a gente pode conversar, onde a gente pode chorar, a gente pode se abrir, a gente pode rir. É um lugar onde a presença de Deus precisa estar manifestada. Quando Deus idealizou a família, idealizou uma comunidade de amor, onde as pessoas tenham respeito uma pelas outras, honrem umas às outras, protejam umas às outras. Família tem que ser um lugar de direção, onde as pessoas falam, não, eu tô aqui, o que eu devo fazer? É onde você senta, onde você conversa, onde você decide as coisas com amor. A família tem que ser um lugar de proteção, tem que ser um lugar de provisão, tem que ser um lugar de aconchego, tem que ser um lugar de vida abundante. Se a nossa família não está sendo isso que eu acabei de falar, tem alguma coisa errada e nós precisamos fazer mudanças para que a nossa família alcance o padrão que Deus idealizou para ela. Então, o que eu vou começar a falar, já estou falando, mas o que eu vou falar daqui para frente, eu não quero que você se ofenda. Se você for um homem que está me ouvindo agora, ou que vai ouvir essa live depois, essa mensagem depois, eu não quero que você ofenda, porque meu objetivo aqui não é ofender ninguém. Se você for uma mulher, eu também quero que você não se ofenda comigo. Mas eu já aprendi uma coisa. Quando a gente está falando da palavra, da verdade de Deus, da Bíblia, é impossível você não ofender alguém. Mas que essa ofensa seja para a glória de Deus. Que essa ofensa faça você refletir no seu caminho e que você possa mudar de rota para que a sua família alcance o padrão que Deus idealizou para ela. Então agora eu vou me dirigir aos homens. Homens que estão aqui me ouvindo. Eu vou me dirigir para vocês agora. Não se ofendam, mas o que a gente vai ver aqui é a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você tiver condições de abrir a sua Bíblia agora. Tá legal? Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, porque eu não quero que você ache que eu estou falando de mim mesma. Nós vamos discorrer o texto bíblico, a palavra de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, tá? Diz assim, Davi dá conselhos a Salomão e morre.
E aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Filho, eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que você, Salomão, para que você, meu filho, prospere em tudo que você fizer e para onde você se voltar. O conselho de Deus aqui, de Davi, para um filho que ia assumir o trono. Davi sabia que estava próximo de morrer. Ele sabia que os tempos, os dias dele na terra estavam se findando e que Salomão ia assumir o seu reinado. Antes de morrer, ele chama o seu filho no seu leito de morte. Dali ele não saiu mais. Ele chama o seu filho e dá um conselho para ele. Meu filho, eu vou pelo caminho de toda a terra. Eu vou morrer, eu vou me ajuntar aos meus antepassados, né? Quando ele fala eu vou pelo caminho de toda a terra, ele está dizendo que vai morrer, como todo ser humano vai morrer um dia. Esforça-te, pois. Salomão, meu filho, esforça-te, pois, e sê homem. Esse texto é muito forte. Esse texto é muito forte. Mas eu tenho que falar sobre isso hoje. Estou me dirigindo aos homens agora. No hebraico, a palavra homem é ish. No hebraico, a palavra homem é ish. Quando aparece a palavra homem na Bíblia, são várias designações, né? Adam pode ser homem, né? Tem outras expressões que falam de homem. Mas aqui nesse texto, tal como lá em Gênesis, homem, quando Deus criou o homem e a mulher, ish, aparece no hebraico a palavra ish. Ish quer dizer força. Homem quer dizer força. Meu filho, olha o que ele fala para esforça-te e ser homem. Esse homem aqui, ele está dizendo macho. Seja macho. Seja homem. Quando ele está falando esforça-te e ser homem, está dizendo você precisa ser um homem na totalidade da palavra. Você precisa ser um marido, um campeão. Você precisa ser grande. Você precisa ser alguém. Você precisa ter força além daquela que você já tem. Esforça-te e ser homem. Para você direcionar a sua família. Homens, estou me dirigindo aos homens agora. Você precisa se esforçar e ser homem. Mas ele já não era homem? Salomão já não era homem? Davi está querendo dar uma sacudidela em Salomão. Se você não usar a totalidade do que quer dizer a palavra homem, você não vai conseguir dar conta. Para ser um homem de verdade, se faz necessário resgatar o verdadeiro princípio da masculinidade. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo tão terrível onde a sociedade está tentando emascular o homem. A sociedade está querendo tirar a força do homem. Isso é uma realidade. A sociedade está querendo que os homens se pareçam com mulheres, que se vistam como mulheres, que falem como mulheres, que ajam como mulheres. A sociedade hoje é uma coisa espiritual, está querendo tirar a força do homem, a força que Deus deu ao homem. A sociedade está querendo tirar isso do homem. Então, os ataques que estão acontecendo à masculinidade é uma coisa fora do normal. Sempre houve ataques, mas hoje a coisa está feia. E aí nós precisamos resgatar princípios bíblicos para a masculinidade. Nós estamos falando de família agora. Quando Deus coloca Adão lá no Jardim do Éden, nós acabamos de ler esse versículo, Gênesis 2, versículo 15, Deus coloca o homem lá para cultivar e guardar. Presta bem atenção nisso, gente. Homens, principalmente que estão me ouvindo agora.
Deus colocou o homem, está escrito na sua Bíblia, é só abrir a sua Bíblia aí, em qualquer versão. Cultivar e guardar. O que é cultivar? Deus coloca o homem no jardim para cultivar. O que é cultivar? É trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. Esse é o trabalho do homem. Cultivar é trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. Só o homem pode fazer isso. Só o homem pode fazer com que coisas boas cresçam dentro da sua família. Isso é inerente ao homem. Deus fez o homem para fazer isso. Cultivar. E o que é guardar? Gente, isso está escrito em Gênesis 2,15. Não foi o homem que fez isso, foi o próprio Deus. Deus coloca Adão para cultivar e guardar. E o que é guardar? Guardar é proteger. Guardar é sustentar o progresso alcançado. Se você não for homem para cultivar e para guardar, sua família não vai subsistir. Ela não vai conseguir chegar ao padrão que Deus quer para a sua família. Então, os homens precisam entender esses dois conceitos primeiros estabelecidos por Deus. Esse conceito não mudou. Esse conceito não mudou, esse conceito continua de pé. Isso é muito forte, porque as famílias estão se diluindo por conta de um homem não estar assumindo o seu papel de homem. Isso é muito sério. Isso está acontecendo. É só você olhar para os lados que você vai ver isso. Os homens estão abrindo mão do seu papel, do papel que Deus delegou a eles. E hoje a coisa vai ficar apertada, porque hoje nós vamos falar sobre família, o que a Bíblia diz sobre a família. Então, primeiro princípio é você entender esses dois conceitos, cultivar e guardar. Segundo princípio, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não criou o homem à semelhança de nada. Deus criou o homem à semelhança dele mesmo. Gente, isso implica uma responsabilidade. Não há como exercer masculinidade longe de Deus. Esquece. Se você é um homem, um chefe de família, está longe de Deus, você não vai ser um homem de verdade para a sua família. Alguém precisa falar isso para você. Não adianta você achar que está exercendo um bom papel na sua família longe de Deus. Não está. Você não está. E você não vai conseguir dar conta da sua família. Você pode achar que está dando conta agora, mas você não vai conseguir. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então não há como você exercer o seu papel masculino de homem fora de Deus. Você precisa ser um homem redimido e precisa estar perto de Deus. Para que você apreenda de Deus aquilo que é necessário para você cuidar e guardar a sua família. E isso é uma realidade. Terceiro princípio para o homem, estabelecido por Deus, para a sua família: cuide do seu casamento. Homem, cuide do seu casamento. É no casamento que Deus proporciona ao homem a oportunidade de exercer a sua masculinidade. Onde eu posso exercer a minha masculinidade no auge dela? No casamento. Nenhum homem é tão homem quanto dentro de um casamento. E é por isso que o diabo está tentando destruir o conceito de casamento. Porque se não tiver conceito de casamento, não tem homem. O homem exerce o seu papel de homem que Deus estabeleceu para ele dentro do casamento. Então, uma coisa liga a outra. Então, presta bem atenção, homens que estão me ouvindo agora. A principal ameaça contra a qual um homem deve proteger a sua esposa é o seu próprio pecado. Então, homem,
Às vezes fica olhando, alerta, que tá em volta. Presta bem atenção. Isso é muito sério. A principal ameaça para proteger o seu casamento é proteger-se do pecado. O homem precisa estar perto de Deus. Eu vou repetir essa frase. A principal ameaça contra a qual um homem deve proteger a sua esposa é o seu próprio pecado. Então, você prestou atenção aí nesse texto de 1 Reis 2, 1 e 2? Você precisa ser homem. Para ser um homem de verdade, você precisa pegar de volta os conceitos estabelecidos na palavra para exercer a sua masculinidade. Cultivar e guardar. Estar perto de Deus e cuidar do seu casamento. Isso é o que eu posso dizer em relação a você, homem, a sua masculinidade, a ser homem de verdade, conforme Deus te escolheu para ser. Agora, uma outra coisa que eu preciso dizer para os homens aqui, porque a gente está falando de família. Eu vou chegar nas mulheres também, tá? Pode deixar. Seja um bom pai. Seja um bom pai. Eu quero ler com vocês um capítulo da Bíblia muito conhecido. Todo mundo já leu esse capítulo. Não é nem capítulo, porque no livro de Salmos, Salmo não tem capítulo. Salmos são cânticos. Salmo 128. Lê comigo aqui bem rapidinho. Vou falar agora sobre pai, ser pai. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem em Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Quando Deus se dirige aqui, quando Deus diz que bem-aventurado é aquele que teme o Senhor, ele está se dirigindo aqui aos homens. O Salmo 128 é direcionado aos homens. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, porque esse homem que anda nos caminhos do Senhor será feliz. Ele vai comer do seu trabalho, ele vai bem. A Bíblia diz que esse homem que teme ao Senhor, olha o que eu falei no início, um homem afastado de Deus, ele nunca vai ser um homem de verdade. Nunca, ele não vai conseguir. Esse homem que teme ao Senhor vai ser feliz no seu trabalho. A sua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa. Olha só. Primeiro, ele é homem com a sua mulher. O papel dele é tão bem exercido que a mulher é como videira frutífera. Videira é a vide, é a parreira de uva. Uma videira, uma parreira de uva, ela não fica de pé no chão. Ela não cresce no chão, ela cresce no alto. Ela é uma videira. Ela precisa de colunas, de sustentação para se espalhar. Uma mulher só será bem-sucedida como mulher se ela tiver um homem. Tem feminista que não vai querer ouvir isso, mas é a pura verdade. Se ela tiver um homem do lado dela que tema ao Senhor, esse homem vai proporcionar para essa mulher crescimento. Crescimento. Ela vai ser como uma videira. A árvore mais rentável do Oriente é a videira. Porque produz o suco da uva, o vinho, que é símbolo na Bíblia de alegria, é símbolo de riqueza e é símbolo de prosperidade. Um homem que teme ao Senhor será abençoado no seu trabalho e terá uma mulher como uma videira frutífera aos lados da sua casa. E diz que os seus filhos vão ser como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Um homem que teme ao Senhor terá os filhos como plantas de oliveira. A oliveira nasce praticamente em qualquer solo. Depois, ela é toda retorcida. Ela vai se desenvolver praticamente sozinha. Mas uma oliveira, quando ela é cuidada, 15 anos depois, o que ela dá de fruto, ninguém segura mais. Existe diferença da oliveira
cuidada e da que não é cuidada. As duas vão sobreviver, mas uma vai frutificar mais. O homem que teme ao Senhor terá a bênção de ter filhos ao redor da sua mesa, abençoados. Gente, isso aqui é muito lindo. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, eu estou falando aqui, me direcionando primeiramente para homem. Se você está comigo aqui, você está percebendo como a escala vai aumentando. E a cobrança primeiro é para o homem. Não adianta você fugir disso. O homem foi criado primeiro. O homem é o líder, o homem é o responsável. Se alguma coisa não está dando certo, o homem será cobrado. É o homem que vai ser cobrado primeiro. Ele é o responsável. Ele representa Deus dentro da sua casa. Ele representa Deus dentro da sua família. Preste atenção nisso. Então são princípios que não podem ser desconsiderados se você quiser ter uma família abençoada. Você não pode desconsiderar esses princípios. Olha como eu já falei, ainda tem coisa aberta aqui para falar. Eu queria comentar com você sobre esse papel tão importante que um homem tem dentro da família. Eu vou falar sobre um rei. Bem rapidamente, gente, não sai daí. Segura esse raciocínio aí. Você vai entender agora mais ainda a importância do que eu falei até agora. Havia um rei chamado Ezequias, que foi o 13º rei de Judá. Ele reinou por 29 anos. Gente, o rei Ezequias foi filho de um péssimo rei, o rei Acais. Mas Ezequias foi diferente. Ezequias quis fazer tudo diferente. Ezequias reparou as portas, ele purificou o templo do Senhor. Ezequias restaurou os sacerdotes, os levitas no ministério. Ezequias celebrou a Páscoa. Ele combateu a idolatria no reino. Ezequias fortificou Jerusalém, restabeleceu a ordem. Então Samaria, que era a irmã vizinha, do povo de Deus, cai diante dos assírios. E Senaqueribe conquista as cidades fortificadas de Judá. E ele manda um emissário, Rabsaque, com uma carta ofensiva para Ezequias, dizendo que ia matar todo mundo, que ia destruir a cidade. Quando Ezequias ouve aquilo, ele se ajoelha, ele apresenta a carta diante de Deus. Ele era o responsável, gente. Ele era um homem, de verdade. Ele apresentou a carta ao Senhor em oração. Isaías, o profeta, foi lá, deu uma resposta para aquela carta, dizendo que Deus ia dar restauração, que Deus ia fazer. À noite, Deus envia um anjo lá naquele acampamento. 185 mil soldados assírios morreram porque Deus enviou o anjo. Senaqueribe fugiu envergonhado e foi morto pelos seus próprios filhos dentro do templo pagão quando ele voltou para sua cidade. Depois disso, dessa grande vitória que Deus dá a Ezequias, ele adoece, ele ficou doente, grave, teve uma doença grave, foi acometido de uma úlcera ou um câncer, a gente não sabe muito bem, a Bíblia fala que ele se acometeu dessa doença gravíssima. Isaías, o profeta da época, foi até ele e falou: Ezequias, coloca a tua casa em ordem porque tu vai morrer, tu não vai viver, coloca a tua casa em ordem. E aí, o que Ezequias faz? Ele coloca o rosto, vira o rosto para a parede. Você já conhece essa história? Ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor pedindo pela própria vida. Ele faz aquela oração, ele de lágrimas, pede ao Senhor que resgate a sua vida. E Deus responde Ezequias imediatamente. Antes de Isaías sair do palácio, Deus manda Isaías voltar, dizendo que Deus ia acrescentar para ele 15 anos de vida. E dá um sinal para ele ainda. Ele atrasou o relógio solar construído por Acais, dando um sinal que realmente Deus ia curá-lo. Ezequias foi um intercessor que abriu os céus, que mudou a contagem do tempo. Ezequias interveio na história, quebrou sentenças, tocou o coração de Deus com suas lágrimas. Ezequias liberou a fúria dos anjos contra os seus inimigos. A sua fama correu o mundo todo depois disso, Foi congratulado pelos povos, as pessoas vieram falar com ele, porque consideraram Ezequias um grande rei, e realmente ele foi. E aí vários povos vieram visitar Ezequias para conhecer esse rei majestoso, esse rei que tocou os céus, esse rei que mudou decretos, esse rei que teve 15 anos acrescentado na sua vida. E aí, junto com esse pessoal que veio, para poder ver o que Deus tinha feito, veio um pessoal, uns emissários de uma terra distante da Babilônia. Quando ele se recuperou,
ele recebeu essa visita, né, de Merodach-Baladã, o rei da Babilônia, e Ezequias mostrou tudo que estava na sua casa. Tudo. Ele foi mostrando todos os tesouros, tudo. E aí Isaías chama a atenção de Ezequias. O profeta, né? O profeta Isaías chama a atenção dele. Você pode ler essa história lá em Isaías 39, do versículo 4 ao 7. Viram tudo que há na minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de mostrar, Isaías. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor, rei dos exércitos. Eis que virão dias que tudo quanto houver na tua casa, que você entesourou, né? Até hoje vai ser levado para a Babilônia. Você não deveria ter deixado essas pessoas entrarem aqui e ver tudo que você tinha. E Isaías, usado por Deus, fala isso com ele. Olha, não vai ficar coisa alguma aqui. Até os teus filhos que procederem de ti vão tomar. Vão pegar esses filhos e esses seus filhos vão se tornar eunucos no palácio do rei da Babilônia. Você não deveria ter feito isso. Sabe o que Ezequias fez, gente? Quando ele recebeu essa palavra de Isaías? Disse Ezequias a Isaías, versículo 8, Isaías 39, 8. Boa é a palavra do Senhor que disseste. Ainda disse mais, pois haverá paz nos meus dias. O que ele quis dizer aqui? Olha, não vai acontecer comigo, vai acontecer com os meus filhos, então tudo bem, não tem problema. Quando ele soube que a Babilônia ia entrar ali, que ia pegar os filhos deles, fazer de eunuco lá na Babilônia, em vez dele pegar e fazer a mesma coisa que ele fez quando orou com a cara para a parede, interceder por seus filhos, não, ele se acovardou. Gente, ele obteve alívio de saber que o julgamento não viria no tempo dele, mas no tempo dos seus filhos. Ele estava livre à custa dos filhos das próximas gerações. Nesse caso aqui, Ezequias foi um covarde. Ezequias agiu como um covarde. E a gente fica procurando, cadê esse homem que moveu os céus, que orou e o Senhor deu um grande livramento? Onde está esse homem? Onde está esse homem que provocou a fúria dos anjos? Onde está esse homem? Aí quando você vai olhar, nesses 15 anos que Deus acrescenta para Ezequias, você vai olhar, como é que ele conseguiu viver, gente? 15 anos de vida que o Senhor deu para ele a mais. Como ele conseguiu viver com aquela sentença sobre a cabeça dos seus filhos? Como ele pôde olhar para os seus filhos, né? A lógica de um pai é: gente, eu estou construindo um amanhã para que os meus filhos vivam nesse amanhã. Porque os meninos e as meninas precisam de alguém que mostre o caminho, que ajude. Os pais, eles devem amar os seus filhos de tal maneira que fiquem felizes ao ver seus filhos felizes. O pai e a mãe, ele não pode medir esforço para ver o seu filho bem encaminhado. Agora, como pode esse rei que viu tanta coisa, que fez tanta coisa, deixar essa sentença de morte sobre a vida, sobre a cabeça dos seus filhos e dos seus netos? O rei Ezequias recebeu um milagre tão grande, mas ele não respondeu à altura. E foi durante esses 15 anos de extensão, de comodidade, que nasceu o novo rei, que foi Manassés. E quem foi Manassés? Manassés foi o filho de Ezequias, que assumiu o trono. Era um menino em crise. Foi um menino que não viu mais a glória de Deus dentro da casa dele. Foi um menino que cresceu numa mornidão espiritual. Foi um menino que não viu mais a adoração acontecendo dentro da sua casa, dentro do palácio. Acabou o fogo, não havia mais fervor no palácio. Gente, esse menino foi um menino em conflito, um menino em crise. E acabou que o pecado entrou de uma tal maneira na vida de Manassés, porque Manassés foi um rei péssimo, um rei que incentivou imoralidade, que incentivou degradação sexual, que ofereceu os próprios filhos a Moloque. Tá entendendo? E a tradição diz que foi o próprio Manassés que mandou matar Isaías, que executou Isaías. Então, gente, presta bem atenção. Nós
Hoje nós estamos vivendo um tempo em que existem pais jogando seus filhos no fogo. Existem avós e avós permitindo que demônios invadam a sua descendência, porque se omitem de falar a verdade, de chamar os filhos e confrontar e falar a verdade. Quando Ezequias diminuiu o sacrifício no templo, cessou a atmosfera de glória dentro do palácio. E os demônios tomaram conta daquele palácio, tomaram conta daquele coração, do coração de Manassés. Então presta bem atenção. Nós, como pais, precisamos colocar nossa boca no pó. Nós precisamos colocar nossa cara na parede. Nós precisamos revogar as maldições. Nós precisamos nos mover intencionalmente ao futuro das próximas gerações. As próximas gerações estão em crise e quem vai mudar isso são os pais e as mães. Não é o governo que vai mudar isso. Não é a igreja que vai mudar isso. É você como pai, eu como mãe, que temos que mudar isso. Nós temos que pegar as promessas de Deus e declarar sobre os nossos filhos. Nós temos que orar para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós temos que jejuar por eles. Nós temos que abrir uma pavimentação, uma estrada onde os nossos filhos possam passar. Nós precisamos trazer o céu para dentro da nossa casa, trazer a atmosfera de Deus para dentro da nossa casa, para que os nossos filhos vejam a manifestação de Deus dentro da nossa casa. Nós precisamos criar um ambiente de cura, de milagre dentro da nossa casa. Tudo começa dentro da nossa casa. A nossa sociedade está em crise, ela está declinando, ela está desabando. Por quê? Porque a família está ficando disfuncional. O diabo, ele está atacando a nossa família. Ele está atacando as famílias porque ele sabe que a família é a base da sociedade. Então, quando uma nação é pobre, nós sabemos que a pobreza de uma nação não é financeira. A pobreza de uma nação é, sem dúvida, famílias que estão errando, estão pecando, estão errando o alvo, estão saindo da rota. Homens se tornam melhores homens quando se dedicam ao bem-estar da sua família. Eles são verdadeiros homens quando garantem segurança física e emocional da esposa. Um homem é um homem de verdade quando ele promove provisão financeira, provisão material, respeito, fidelidade, autossacrifício dentro de casa. Assim são formadas comunidades fortes, pessoas fortes, nações fortes, igrejas fortes. Começam dentro da nossa casa, começam dentro da nossa família. Então, presta bem atenção, vou repetir. Quando a gente aceita um conceito de família, sem casamento, sem compromisso, sem verdade, sem lealdade, sem confiança, nós estamos dando um fim à nossa civilização. O diabo, ele está fazendo de tudo para exterminar o conceito de família. Ele está querendo tirar a força dos homens. Ele está querendo tirar o governo das mulheres. O poder de edificação que as mulheres têm, o diabo está tentando tirar. E ele está usando filósofo, está usando sociólogo, está usando todo mundo que ele possa usar para destruir o conceito de família estabelecido por Deus. E eu quero tocar nesse assunto agora, porque eu já estou terminando, daqui a 5 minutos. Mas o que eu vou falar agora eu também não posso deixar de falar. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. O sexo irresponsável está destruindo famílias. O sexo irresponsável está destruindo as famílias. Você precisa entender, você que está me ouvindo agora e você que vai me ouvir depois. A união sexual é mais do que uma união física. A gente sabe disso, está escrito em Gênesis, gente. Mas eu preciso falar isso aqui para você agora, porque muitas pessoas estão enganadas a esse respeito. O sexo irresponsável está destruindo famílias. A união sexual é muito mais do que um contato físico. Quando você tem uma relação sexual com uma pessoa, você está se conectando na alma daquela pessoa.
Quando você se conecta na alma daquela pessoa, porque quando você tem uma relação sexual, a tua alma não sai do corpo. Teu espírito não sai do corpo. Tá lá, os três lá. O homem, ele é formado de corpo, alma e espírito. E quando você se deita com uma mulher que não é a sua, quando você se deita com um homem que não é o seu, você está contraindo uma escravidão emocional e mental, onde a pessoa é totalmente controlada psicologicamente e submetida ao poder da outra. Então não é só um contato físico, vai muito além disso. É por isso que a Bíblia fala que ficarão de fora os adúlteros, os fornicários, os prostitutos, aqueles que cometem adultério, vão ficar de fora, porque não é só um pecado físico, é um pecado espiritual também, e as pessoas não estão compreendendo isso. A perversão sexual destrói a personalidade de uma pessoa. A libidinagem faz as pessoas se diluírem. Então, presta bem atenção. Você sai com uma pessoa aqui, sai com outra ali, sai com outra ali. Você está se conectando à alma dessas pessoas. E o casamento é uma cola. A união sexual é uma cola. Por isso que Deus estabeleceu união sexual para o casamento. Porque é uma coisa muito séria, muito forte. Então, quando você sai com um, sai com outro, não tem mais cola. Porque é tanto contato físico, é tanta prostituição, que a alma não consegue nem mais colar com a outra. Sabe o que acontece? A pessoa se dilui, a pessoa se dissolve, a pessoa vira pasta, a pessoa fica sem consistência. A pessoa se perde totalmente, ela fica presa, ela fica enlaçada, ela fica desfigurada. A banalização do sexo em nossa sociedade está fragmentando a vida emocional das pessoas. Eu lido com pessoas assim, você também lida com pessoas assim. As pessoas vão ficando desfiguradas. Elas vão perdendo a essência. Porque a imoralidade, a libidinagem, ela faz isso. A imoralidade, a pornografia está destruindo as famílias e nós não podemos aceitar uma coisa dessas. E eu estou falando, não estou falando só pessoa do mundo não, porque quem está no mundo já está no mundo, gente. Já está entregue, já está no mundo. Eu estou falando de pessoas que conhecem a palavra. Pessoas que estão na igreja, pessoas que vão aos cultos. Pessoas envolvidas completamente em pornografia. Você precisa se livrar disso. Nós precisamos nos livrar disso. Porque isso está destruindo você, está destruindo a sociedade, está destruindo a sua família. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Eu já comentei isso em alguns casos, mas eu vou voltar porque o assunto é pertinente. Você esquece do rosto de alguém, de uma frase importante. Você esquece de um número importante, mas você não esquece de uma cena de nudez. Vai ficar presa no teu inconsciente para o resto da vida. E ela fica lá guardadinha. E vira e mexe, ela aparece para você. Ela sai do subconsciente e vem para o seu consciente. É uma prisão, é uma verdadeira prisão. E isso tem destruído casais, tem destruído famílias. O diabo, ele não está brincando de ser diabo. Essa live é uma live para você pensar, para você aprender. Ninguém está livre disso, mas nós precisamos nos consertar. Porque isso vai acabar com você. Vai destruir a sua alma, vai destruir o seu psicológico, vai destruir o seu emocional, vai acabar com o seu relacionamento. Porque a pornografia traz uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa para dentro do seu relacionamento. Hebreus diz: venerado seja entre todos o leito sem mácula, sem mancha, sem pecado. Nós precisamos aprender sobre isso. Nós não podemos deixar a nossa família se desfigurar.
Nós somos representantes de Deus nessa terra. Nós temos a responsabilidade de orientar as pessoas que estão nesse caminho. Mulheres agora, mulheres. Estou falando de família. Mulheres, assumam a sua missão. Mulheres, assumam a sua missão. As mulheres são chamadas para formar a geração que vai transformar o mundo. Somos nós as geradoras. A mulher é geradora. Deus fez isso. Deus estabeleceu isso. As mães formam a base da sociedade. As mães criam culturas nutritivas que cultivam compaixão, bondade, compreensão e criatividade. As mães incubam os sonhos de Deus. As mães dão luz à descendência do Criador. Foram mães que geraram Moisés, Josué, Gideão, Sansão. Foram mães que geraram Elias e Eliseu. Foram mães que geraram Billy Graham, Moody, Finney. Foram mães que geraram John Wesley. Mulheres, assumam a sua missão. Deus nos chamou para gerar a próxima geração. E eu não estou falando só de maternidade física, eu estou falando também de maternidade espiritual. Maternidade natural e espiritual. Não é uma carreira, não é uma ocupação, não é um emprego, é um chamado celestial. É um destino divino e um legado sagrado. Mulheres, Deus nos chamou como mães. Mães que geram o novo. Mães que geram as próximas gerações de futuros pregadores, futuros pais de família, homens de verdade. É você, mulher, que gera um homem de verdade. E a Bíblia é clara em Gênesis 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então a Bíblia é clara em demonstrar que é preciso tanto a feminilidade quanto a masculinidade. Deus precisa da feminilidade das mulheres e da masculinidade dos homens para que haja representação completa da natureza plena de Deus. Como Deus vai se mostrar ao mundo? Através de mulheres, através de homens. E o diabo está tentando tirar o homem e a mulher do seu papel. Está tentando desfigurar a imagem dele na mulher e está tentando desfigurar a imagem dele no homem. Mas nós não vamos deixar isso acontecer. Nós precisamos ser mães influentes. Mães que fazem a diferença. As mães precisam se levantar. Mulher, você que está me ouvindo agora, você que vai me ouvir depois, se levante e assume a sua missão. Tem um versículo que diz lá no livro de Juízes: cessaram as aldeias de Israel, até que eu, Débora, me levantei. Como mãe em Israel me levantei. A Bíblia não diz que Débora era mãe biológica. A Bíblia não diz que ela tinha filho, só diz que ela era casada. Mas Débora se levanta no momento decisivo da nação como mãe em Israel. Note que ela não foi mandar em homem nenhum. Ela não foi na frente de exército nenhum. O chefe daquele exército do Senhor, pediu que ela fosse com ele. Mas ela não foi na frente de exército nenhum. Ela se levantou como mãe. Alguém que tem a palavra de geração. Gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Isso daria uma live inteira. Mas eu conclamo você, mulher, a se levantar como uma mãe. Uma mãe saudável e poderosa. Porque se você for uma mãe saudável e uma mãe poderosa, você vai reproduzir futuras mães saudáveis e poderosas. Você vai reproduzir homens saudáveis e poderosos.
Então, não deixe que o inimigo destrua a sua família. Homem, seja um homem de verdade. Mulher, seja uma mulher de verdade. Assuma a sua missão, porque a nossa família não vai sucumbir às vontades das ideologias, das filosofias. A nossa família está firmada na palavra. Nossa família está firmada na palavra. Declare isso. A minha família pertence ao Senhor. Mas a irmã Alessandra tem filho desviado. A minha família pertence ao Senhor. Mas a irmã Alessandra tem filhos meus que tá nas drogas. A minha família pertence ao Senhor. Declare isso. Deus chamou para isso. Deus te chamou para isso. Que nós possamos assumir o nosso posto de homens e mulheres de Deus que fazem a diferença nessa terra. Que você possa entender o conceito de família. Que você possa entender o conceito de família, como diz na palavra de Deus. Nós fomos chamados para criar gerações de pessoas que vão fazer a diferença no mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe e guarde a sua família. Quero fazer uma oração agora para nós terminarmos, entregando a sua família nas mãos do Senhor. Pensa agora em alguém da sua família que está distante. Ore por essa pessoa. Não desista. Ore, jejue. Traga a atmosfera do céu para dentro da sua casa. Dê tempo ao Senhor. Dê prioridade ao Senhor. A Bíblia fala que posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Você é o líder da sua casa. Você é a líder da sua casa. Você precisa entender a hora e momento de todas as coisas. Você precisa colocar Deus como prioridade na sua vida. Você precisa trazer a atmosfera do céu para dentro da sua casa. Nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de verdade para fazer a diferença na nossa casa. Primeiro na nossa casa. Primeiro na nossa família e depois no mundo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade de estarmos ouvindo e aprendendo a Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos deixou esse manual, Pai, esse tesouro, essa fonte, para que nós possamos direcionar a nossa casa, direcionar a nossa família. Quero entregar cada pessoa que está participando ao vivo agora dessa live e as pessoas que vão ouvir essa live depois. Senhor, abençoa as famílias aqui representadas. Pai amado, marido, mulher, filhos, esposa, sobrinhos, netos, toda a sua parentela, toda a nossa parentela seja alcançada pelas tuas potentes mãos. Pai, nós confiamos naquilo que está escrito na sua palavra e nós queremos declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque não há outro caminho, não há outra porta, não há outro meio de alcançarmos a nossa salvação. Não há outro meio, Senhor. Tu és o nosso mediador, Tu és o nosso Deus e nós confiamos em Ti. Abençoa, Senhor, essas pessoas que estão comigo agora, as pessoas que estão ouvindo essa live agora, onde estiverem, onde essa live for entrar, for alcançar, Senhor, alcança os corações e faz aquilo que nós não podemos fazer, porque nós confiamos em Ti. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada. Gente, abençoa alguém. Em nome de Jesus, abençoa alguém. Toca nesse aviãozinho, envia essa mensagem para alguém, envia essa mensagem para alguém que precisa ouvir essa palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela causa efeito, ela produz efeito na nossa vida. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada a todo mundo. Pessoal, Pastor Luciano, também a Raquel Brasil, Marlon, deixa eu ver, tem algumas pessoas aqui, tem 9 pessoas conosco aqui, que Deus continue abençoando. Tem pessoas que entraram, saíram, pessoas que estão entrando agora. Quem entrou agora, assiste desde o início e abençoa as pessoas com essa palavra, porque é a palavra de Deus, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Até a próxima quinta-feira. Semana que vem nós vamos falar sobre a mulher e o protagonismo, a Bíblia e a mulher, o protagonismo feminino dentro da palavra. Gente, vai ser muito bom, não perca. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém?